Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um momento em que buscamos a sua presença amorosa. A nossa reflexão de hoje começa com um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, cujo título é Saber e Fazer. Nos diz Emmanuel assim: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. E Emmanuel está se referindo aqui ao capítulo 13, versículo 17, onde João cita uma frase de Jesus que nos diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. Emmanuel é muito claro neste texto quando ele nos diz que em todas as religiões, em todas as seitas religiosas, que é a expressão que ele usa, existem algumas figuras como os serventuários, os crentes e os propagandistas em grande número. Serventuário é aquele que presta um serviço, não é? Crente é aquele que acredita, conforme o dicionário, mas sem uma posição crítica, sem questionar aquilo em que acredita. Nós poderíamos pensar na fé que não é raciocinada, aquela fé mais cega. E tem a figura também do propagandista, que é aquele que faz a propaganda da sua fé, dos dogmas da sua religião. Mas nos diz Emmanuel que tem uma figura que escasseia em todas as religiões. E ele diz que é a figura do apóstolo. Quem é o apóstolo? Quando nós vamos ao dicionário, nós encontramos que apóstolo é o enviado, é aquele que representa quem o enviou. Não é apenas alguém que faz propaganda, não é apenas alguém que serve, não é apenas alguém que acredita, é alguém que representa quem o enviou. Apóstolos eram os 12 que acompanharam Jesus na sua estada entre nós. Apóstolos encarregados de difundir a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas não apenas em belos discursos, não apenas arrebatando multidões pela capacidade da oratória, mas sim ensinando pelo exemplo, representando Jesus, aquele
que é o modelo que Deus nos deu de perfeição, de ceucitude, que somos capazes de alcançar com muito esforço. Ou melhor diríamos, que seremos capazes de alcançar um dia, a partir do nosso esforço continuado, perseverante da prática no bem, da prática do seu Evangelho. Porque todos nós fomos criados como Jesus, simples e ignorantes. E nos foi dado a cada um de nós, nos foram dadas a cada um de nós as mesmas ferramentas que Jesus recebeu. Inteligência, raciocínio, livre-arbítrio. A diferença é que Jesus tem usado as suas ferramentas de progresso há mais tempo que nós e com muito mais eficiência. Por isso evoluiu tanto, é um irmão nosso. Nós no Espiritismo entendemos Jesus como um irmão nosso, criado por Deus e destinado a ser o exemplo de perfeição para aqueles espíritos vinculados à Terra que somos todos nós. Então, a diferença que Emmanuel nos fala é a diferença entre saber e fazer. Nós podemos saber muito do Evangelho, nós podemos recitar versículos, capítulos inteiros, livros inteiros da Bíblia ou do Novo Testamento especificamente, mas nós temos ainda a dificuldade de colocá-los em prática. E se somos capazes de recitar, se somos capazes de discorrer sobre eles, mas ainda não somos capazes de exemplificá-lo, é porque ainda estamos engatinhando na nossa caminhada evolutiva. E que depende de nós, do nosso esforço no fazer, o vencer as nossas imperfeições. É preciso que tenhamos o Evangelho do Mestre como guia dos nossos atos mais simples, dos nossos pensamentos mais secretos. É preciso que aprendamos com o Mestre Jesus a perdoar. É preciso que pensemos no perdão e não na vingança. E é preciso que aprendamos a perdoar o nosso irmão que se equivoca tanto quanto nós nos equivocamos. É preciso que pensemos sobre a caridade material, a caridade espiritual, mas é preciso que, além de pensar, façamos a caridade. Façamos a caridade sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento, apenas porque é o ensinamento do Mestre que nós queremos exemplificar. É preciso que aprendamos a pensar no bem e agir no bem, porque é justamente o fazer o bem que nos torna espíritos livres, porque nos liberta das nossas amarras de angústia, de dor, de mágoas e ressentimentos. Fazer o bem é curador. Fazer o bem cura feridas da alma. Fazer o bem nos descortina um futuro melhor à nossa frente. Fazer o bem aproxima, conforta, aconchega, consola. Então, foi isso que Jesus nos ensinou. Fazer o bem, amar, perdoar
trabalhar, ser indulgente, ser compreensivo com as faltas alheias e cuidar para fazermos sempre o melhor ao nosso alcance. Esses são os verdadeiros apóstolos que Jesus espera que nós nos tornemos. Então, queridos amigos, que possamos refletir sobre o nosso fazer a partir de tudo que já sabemos, que não é pouco, nós já sabemos muitas coisas. A nossa dificuldade ainda reside em colocar o nosso saber em prática. Que tenhamos a certeza de que amigos espirituais nos inspiram o bem, que amigos espirituais nos conduzem tantas vezes pelos melhores caminhos. É que nós precisamos arregaçar as mangas e começar com fé e com coragem, vencendo gradativamente as nossas imperfeições, as nossas limitações e nos tornando, mesmo que muito devagarinho, melhores do que fomos ontem. Que a paz de Jesus, este Mestre amoroso das nossas vidas, esteja conosco. Que assim seja.